Estamos estudando a obra mediúnica Estudo e Prática, programa da FEB, na página 71, tema 7, classificação da mediunidade, efeitos físicos. Diz no primeiro parágrafo: médium, instrumento humano de que se servem os espíritos desencarnados para se comunicarem. E, num parágrafo mais abaixo, enquanto faculdade psíquica, a mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral do espírito e se manifesta em qualquer plano da vida física ou espiritual. Sendo assim, a questão é: se o médium é um homem encarnado, como que a mediunidade se manifesta no plano espiritual? No livro dos médiuns, lá no último capítulo, existe um capítulo chamado Vocabulário Espírita. Essa definição de médium que você leu como sendo a pessoa que serve de intermediário entre os espíritos e os homens é a definição que está lá no livro dos médiuns, não exatamente com essas palavras, mas o que está colocado lá é que médium é uma pessoa que serve de intermediário entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Só que quando a obra de André Luiz chegou, nós distendemos o sentido de mediunidade, levando essa mediunidade para um novo ambiente, ou seja, um espírito que serve de médium para outros espíritos, porque nós não teríamos um único plano espiritual, haveria vários planos espirituais, vários planos. Então, quem está num plano mais elevado poderia influenciar alguém em um outro plano para levar uma mensagem para alguém. É o que acontece na obra. Eu sempre troco, mas eu acho que agora eu vou acertar. Obreiros da Vida Eterna, quando eles vão recuperar o padre Domênico, e tem uma personagem chamada Luciana, que ela serve de médium no mundo espiritual para uma comunicação de mais alto, utilizando um espírito desencarnado como médium para atender Domênico. E a gente vai encontrar isso de maneira muito frequente na obra de Manuel Filomeno, em que entidades espirituais se manifestam por médiuns desdobrados em vários capítulos. No livro Loucura e Obsessão existe situações dessa natureza, em outras também, em que o médium desdobra e serve de médium em função dos planos que se tem. Então, respondendo à pergunta, na primeira conceituação de mediunidade que a obra traz, ela está sendo fiel à codificação kardeciana, aonde Kardec, à época, define médium como sendo a pessoa. Mais tarde, quando vem a obra de Filomeno, quando vem a obra de André Luiz, na obra de Ivone, eu não recordo desse tipo de situação, de maneira explícita, pode ter até de maneira implícita, mas na obra de André Luiz é explícito, na obra de Filomeno mais explícito ainda, eu servir de médium para um outro espírito, desencarnado, vindo de médium para outro. Então, são momentos diferentes em que isso aparece, a conceituação clássica de Kardec do Livro dos Médiuns é só pessoa, mas a literatura depois veio trazendo reflexões diferentes, permitindo com que a gente reconceituasse médium como sendo qualquer indivíduo que serve de intermediário entre dois planos diferentes, trazendo informações de um plano para o outro, é por esse fato médium.